Olá, meus queridos alunos, voltamos aqui com mais um vídeo, hoje para trazer aqui um resumo da matéria que nós vimos no primeiro bimestre a respeito dos títulos de crédito. Logicamente que esse vídeo não vai abordar com detalhes tudo aquilo que nós falamos durante o bimestre, mas meu objetivo é trazer para vocês os principais tópicos daquilo que foi abordado e que vocês terão que ter como conhecimento básico aí da disciplina e também para aplicação na nossa prova, ok? Sugiro também a leitura do material didático que está no AVA, sugiro a leitura de outras obras que o próprio material didático incentiva que vocês o façam e, obviamente, que as aulas que nós já ministramos nesse bimestre aqui, algumas foram presenciais, então as suas anotações, e as outras aulas pelo sistema do Microsoft Teams, que vocês têm acesso também pelo AVA, ok? Mas vamos lá. Título de crédito. Qual é o objetivo? O que é o título de crédito? O título de crédito é um documento que tem por objetivo trazer uma ordem de pagamento, trazer uma determinação de um pagamento e tem por objetivo o quê? Circular mercadorias e circular riquezas. Quando os títulos de crédito foram criados, isso lá na Idade Média, o objetivo era fazer com que as pessoas tivessem uma facilidade maior para trocar moeda, para trocar riquezas. Lembrando que, assim como hoje, né, os países tinham moedas próprias já naquele momento, então às vezes haviam compras entre comerciantes de países diferentes, e aí a discussão sobre moedas era muito comum, então surgiu os títulos de crédito para facilitar essa negociação, essa mercantilização. Muito bem. Então, o título de crédito ele traz algumas características. Ele é um documento, ele tem algumas características importantes que o classificam. Primeira característica, cartularidade que nós falamos. O que é a cartularidade? Que é um documento, é uma cártula. Via de regra, um papel, onde estão ali estabelecidas as regras do título de crédito, seus requisitos essenciais. Então, a cártula, ou seja, o papel, é o primeiro princípio que nós estudamos do título de crédito. Ele tem que ser consubstanciado numa cártula. Lembrando que nós temos hoje algumas exceções com relação a essa questão, até por conta do universo da tecnologia que nós vivenciamos. Já existem hoje relações de crédito também fundamentadas e que geram obrigações pelo meio virtual, pelo meio digital. Então, o título de crédito, embora ele tenha esse princípio, hoje ele não é mais um princípio de natureza absoluta, no sentido de dizer, não, só é título de crédito se estiver no papel escrito, papel materializado, ok? Então, cartularidade. Outro princípio importante dos títulos de crédito é a literalidade, ou seja, ele tem que ter uma ordem, tem que ter ali um direito, uma obrigação escrita, ou seja, tem que estar literalmente escrito. Então, quando você tem lá uma nota promissória, um cheque, uma letra de câmbio, existe o princípio da literalidade. Ele traz ali um valor escrito, um beneficiário, um emitente, um sacador, enfim, tem que estar escrito. Então, o princípio da literalidade, ou seja, ele determina qual é o valor dele. Então, não pode estar escrito nem a mais nem a menos, é o valor que ele foi emitido, que tem que ser obedecido. Então, se eu tenho um cheque de 30 mil reais, literalmente está escrito lá 30 mil reais, ok? Então, são dois princípios muito importantes que nós relembramos aqui para vocês. Outro princípio que nós trabalhamos bastante no título de crédito é a abstração e a autonomia, ou independência. É um princípio que traz a ideia de que as relações colocadas nos títulos de crédito são independentes. Ou seja, eu emiti um título de crédito em favor de um beneficiário, esse beneficiário endossou esse título para uma terceira pessoa, essa terceira pessoa endossou para uma quarta pessoa, ou seja, cada uma dessas relações são independentes uma da anterior. Se porventura o endosso que o meu beneficiário fez para a terceira pessoa que ele endossou for nulo, não quer dizer que o endosso da terceira pessoa para a quarta pessoa será nulo. Portanto, então, há uma independência de relações. Abstração. O que é abstração? Abstração é que o título de crédito, via de regra, mas tem exceção, ele não está vinculado a uma causa.
Ele existe por existir. Então, necessariamente eu tenho lá um endossatário que veio de uma cadeia de endosso de 10 endossantes anteriores, ele vem descontar lá o título de crédito comigo, eu tenho que pagar se eu fui o emitente. Então, não importa ali qual foi a relação, se houve um problema entre aqueles endossantes e aqueles endossatários, ou seja, o último beneficiário, ele vai ter direito, não importando se na primeira relação houve ou não problema. Por isso que nós até demos alguns exemplos, né? Em sala de aula, exemplos de pessoas que compram um produto, passam um cheque, esse cheque é transmitido para um terceiro, esse terceiro vem receber o cheque, ou seja, mas o produto deu defeito, problema seu e de quem te vendeu o produto. Você vai ter que pagar pelo cheque e brigar com a pessoa que te vendeu o produto, ok? Então, o princípio da abstração ele não está ligado a uma causa. No entanto, nós verificamos que esse princípio também não é hoje mais absoluto, ok? Princípio da inoponibilidade das exceções. Nominho difícil aí, né? Inoponibilidade das exceções. Ou seja, as exceções pessoais, somente o beneficiário direto é que pode opor exceções com relação a... Desculpe, somente o emitente direto é que pode opor exceções com relação ao seu beneficiário direto. Ou seja, eu vendi um produto para o João. O João me passou um cheque. Eu repassei esse cheque para o Antônio passou para o Paulo. O produto que eu vendi para o João estava com problema. Aí o Antônio vai receber o cheque do João, o João fala, não, eu não vou pagar porque eu comprei um produto do Orlando e o Orlando me vendeu um produto com defeito. Isso não pode acontecer. Em razão do quê? Da independência das relações e porque é inoponível, ou seja, as exceções que o João tem é para comigo. Se eu fosse descontar o cheque e não tivesse fundos ou se tivesse assustado, aí sim o João poderia opor essas exceções, né? Ele poderia fazer a inoponibilidade, ou seja, ele podia opor-se, né? E não inopor-se no caso. Então, princípio importante de se lembrar também. Temos algumas declarações de vontade no título de crédito, e aqui nós vamos falar sobre elas agora rapidamente. Primeiro, a emissão de um título de crédito. O emitente ou o sacador, nós chamamos essa pessoa que é a mesma figura, emitente ou sacador, é aquele que faz nascer o título de crédito. Qual a importância dessa declaração de vontade? Que eu tenho que observar se aquele indivíduo que declarou aquela vontade tinha condições para isso, tinha capacidade civil, estava dentro das suas condições de capacidade para poder manifestar essa vontade de emitir o título de crédito. Então, o sacador ou emitente é aquele que faz nascer um título de crédito. Nós temos a figura dos endossantes e endossatários. O que é o endosso? O endosso é uma forma de transmissão do título de crédito. É por meio do endosso que eu transmito um título para uma terceira pessoa. Então, nós temos lá dois tipos de endosso, endosso em branco e endosso em preto. Endosso em branco é quando eu apenas assino atrás do título e não declaro para quem é que eu estou transferindo, é o título ao portador, que no Brasil não é permitida essa forma de transmissão, salvo em títulos com valor inferior a R$100. Se o título for de mais de R$100, é obrigatório que eu declare para quem é que eu estou endossando aquele título. Então, será um endosso em preto, ok? O endosso é, então, uma maneira de eu transmitir o título de crédito. Lembrando que tem aquelas características, endosso póstumo, endosso tardio, endosso sem garantia, tudo isso os senhores vão ter que dar uma lidinha lá no material e relembrar quais as consequências desses tipos de endosso quando ocorrem num título de crédito. E não confundir o endosso com a cessão de crédito, que é uma outra maneira de eu transferir crédito, mas que não gera a mesma consequência que o endosso, ok? O aval ou os avalistas são aqueles que garantem o pagamento juntamente com o devedor principal ou com os outros devedores do título de crédito. Quem que é o avalista? É aquela pessoa que resolve colocar o seu nome, colocar ali uma assinatura dizendo que está avalizando, ou seja, se aquele título não for pago pelo devedor principal ou por quem ele estiver avalizando, se for um endossante ou um endossatário, ele, avalista, garantirá essa condição de pagamento. Então, o aval é
a figura do garantidor do título. Cuidado para não confundir aval com fiança. Fiador também é um garante, mas é uma garantia do direito civil, é uma garantia acessória que depende de um contrato principal. O aval não. O aval é uma garantia autônoma, independente, como já mencionado aqui nas características dos títulos de crédito, ok? O tomador ou beneficiário é aquele que é o credor do título de crédito. Via de regra, é a pessoa que recebe em seu favor um crédito através do título do documento, título de crédito, tomador ou beneficiário, que nós falamos, ok? E o sacado, quem é o sacado? O sacado é uma outra figura que aí nós temos que tomar alguns cuidados. Nem todos os títulos de crédito vão ter as três figuras. Às vezes, a figura do sacador e do sacado serão as mesmas figuras, ok? Por exemplo, se eu emito uma letra de câmbio, eu vou ter as três figuras trabalhando nesse título. Eu tenho o sacador, que é o que emite a letra. Ele emite a letra em favor do tomador, que é aquele que vai receber o crédito, que vai receber de quem? Do sacado, que é o devedor principal, que para ser devedor principal terá que dar o seu aceite da obrigação cambiária ou cambioforme, ok? Então, nesse título letra de câmbio, existem essas três figuras. Esse seria o título mais completo, o título que a gente tem a relação cambial mais completa. Por exemplo, na nota promissória, que é uma promessa de pagamento, eu tenho apenas duas figuras. Nesse primeiro momento, eu tenho o sacador, que será o próprio sacado, ou seja, será o próprio devedor do título, e tenho o tomador ou beneficiário, que é o seu credor. Então, eu, Orlando, prometo pagar a tal dia, de tal mês, de tal ano, a quantia de X reais para José. Ou seja, eu saquei o título, ou seja, eu sou o sacador, e ao mesmo tempo eu sou o sacado, eu sou aquele que vai cumprir com a obrigação, ok? Então, cuidado que nem todos os títulos terão as três figuras. No cheque, por exemplo, nós temos as três figuras, porém, a figura do sacado, que é o banco, ele não tem obrigação cambial. Por quê? Porque a obrigação do banco só vai se configurar no momento em que eu tiver fundos na minha conta corrente. Então, eu emiti um cheque, eu sou o sacador do cheque em favor do Manuel. O Manuel é o beneficiário, é aquele que recebe a ordem de pagamento à vista, que é o cheque. Manuel deposita o cheque na conta dele. A conta do Manuel, assim que o banco do Manuel mandar o cheque para o meu banco, que é o sacado, só vai compensar aquele cheque, obviamente, se eu tiver a devida provisão de fundos na minha conta. Então, o banco, ele assume uma obrigação, mas uma obrigação no momento que eu dou condições de ele assumir. Se não tiver fundos e o cheque voltar sem a devida compensação, obviamente que o banco não terá obrigação nenhuma em relação a essa questão, ok? Então, importante lembrar essas questões. Falando um pouquinho dos principais títulos que nós estudamos nesse bimestre. Nós estudamos 3 títulos básicos. A nota promissória, que é uma promessa de pagamento, ou seja, é um título que eu prometo pagar por um valor, né, colocado ali literalmente na nota, a determinada pessoa em determinada data. Então, é uma promessa de pagamento. Nota promissória é um título não causal, ele não depende de uma causa. Porém, na exceção que nós já até trouxemos, inclusive numa das aulas que falamos, o princípio da abstração ele pode ser quebrado se for colocada na nota promissória uma cláusula dizendo vinculada a tal negócio, nota promissória vinculada a um contrato de compra e venda de um imóvel, de um automóvel ou de qualquer outra coisa. Nesse caso, o princípio da abstração ele está sendo quebrado. Então, imagine o seguinte, eu comprei uma casa de uma pessoa e assinei notas promissórias para pagar a prestação da casa para essa pessoa. Muito bem. Assinei 10 notas promissórias e coloquei a cláusula lá. Nota promissória vinculada ao contrato de compra e venda do imóvel. Ou seja, se essa pessoa transferir a nota promissória por endosso, eu tenho, teoricamente, que pagar ao endossatário, que será o beneficiário da nota, o valor
daquela nota. No entanto, se eu, por exemplo, tiver um problema no imóvel, vamos dizer que eu comprei a casa apresentou um problema, eu quero discutir aquele problema, e eu não quiser pagar aquela nota promissória, eu tenho como me opor, inclusive, ao terceiro que estiver com ela. Por quê? Porque eu quebrei o princípio da abstração, uma vez que eu coloquei na cártula a cláusula que a nota promissória estaria vinculada, estaria, de alguma maneira, ligada ao meu negócio, ok? Então, nota promissória, promessa de pagamento, uma ordem de pagar algo em algum tempo em determinado local, ok? Nós estudamos sobre a letra de câmbio, que também é uma ordem de pagamento. A letra de câmbio é um título que está em desuso, um título que pouco é utilizado hoje, mas que é aquele que faz nós entendermos os três participantes básicos da relação cambial, ou cambioforme, ou cambiária. Ou seja, eu tenho o sacador, o tomador e o sacado. Então, a nota promissória, a letra de câmbio, perdão, ela vai ser utilizada, ela foi muito utilizada, melhor dizendo, na Idade Média, no início do nosso século, agora retrasado, do século passado, desculpe, dos anos 1900, porque as pessoas circulavam mercadorias, então o João, ele comprava do José um determinado tanto de sacas de arroz, só que o Pedro tinha com o João uma dívida, do mesmo valor que ele fez, que o João fez a compra com o José. Então, o João emitia a letra de câmbio contra o Pedro em benefício do José. Então, o José era o beneficiário e o Pedro seria o sacado, ok? Um título pouco utilizado, mas que contempla as três figuras. Nós temos também o cheque, que até hoje ainda é bem usado, não mais como já foi nos anos 80, nos anos 90, as pessoas usavam muito cheque, mas hoje o cheque ele é um título que está ainda em uso e que tem a sua lei própria, a Lei 7.357 de 1985, que traz lá várias questões relacionadas ao cheque. A primeira questão é que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, ou seja, o cheque não é nem pré e nem pós-datado. Essa figura do pré e pós-datado foi uma criação do costume jurídico brasileiro de usar o cheque não como ordem de pagamento, e sim como um contrato de prestação. Então, muitas vezes, você ia numa loja comprar um produto, o produto era mais caro, e você pagava em 10 prestações, você passava 10 cheques pré-datados. Com essa rotina acontecendo constantemente, criou-se o costume de que se o cheque fosse depositado antes do período e trouxesse algum prejuízo para o seu sacador, ou seja, para o seu emitente, aquela pessoa poderia até entrar com uma ação indenizatória contra o comerciante que fez isso, contra o empresário que fez isso. Por quê? Porque havia um acordo de cavalheiros, havia uma relação onde se desconfigurava a ideia de que o cheque seria um título de crédito, onde ele passaria a ter uma função contratual. Então, essa vertente ainda até hoje é usada, existe jurisprudência que fala isso, mas para a lei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, se eu passar um cheque para o dia 10 de dezembro, hoje é dia 5 de abril, por exemplo, e eu for ao banco amanhã, o banco, tendo dinheiro, ele tem que me pagar, mesmo que a data esteja para 10 de dezembro, ok? Porque, repito, pela lei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. E aí nós falamos do cheque, temos lá o cheque cruzado, que é aquele que só pode ser depositado na conta da pessoa para quem eu transmiti, ou do tomador, no caso, né? Se a pessoa transferir o cheque com a cláusula ordem, cláusula importante, essa que é a cláusula ordem? É a cláusula que permite eu endossar o título. Essa cláusula está em todos os títulos, né? No cheque, na nota promissória, na letra de câmbio, enfim, todos esses títulos estão galgados com a cláusula a ordem. Se eu não quiser que o cheque seja transferido para um terceiro, ou eu não quiser me responsabilizar junto a esse terceiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que riscar o a ordem e colocar o não a ordem. Isso impede do cheque ser transmitido? Não. O cheque poderá ser endossado, porém, no entanto, contudo, se houver algum problema na minha relação com o meu tomador principal, aquela terceira pessoa poderá ser prejudicada, porque eu já declarei ali que eu quero ter responsabilidade só com o beneficiário, ok? Cheque cruzado
e ele pode ter o cruzamento simples, que é com 2 traços apenas, e ter o cruzamento especial, que é quando eu coloco no meio dos 2 traços para qual banco que eu quero que ele seja depositado, ou seja, uma segurança ainda maior. Então, eu nominei o cheque ao Manuel da Silva, e eu cruzo o cheque, no meio do cruzamento eu coloco lá, Banco Itaú, ou seja, o cheque só vai poder ser depositado no Banco Itaú, ok? Então, cheque é uma ordem de pagamento à vista. Temos o cheque visado, que é aquele que o banco dá um visto no cheque, dá uma garantia no cheque de que o valor que está naquele cheque será o valor que o banco vai pagar, ou seja, aquele valor o banco já reserva na conta do cliente. Então, passei o cheque para o João fala, olha, eu quero um cheque visado, normalmente utilizado em grandes negócios. O que o cheque visado faz? O cheque visado, ele garante o pagamento daquele valor ao beneficiário, diferente do cheque administrativo, por exemplo, que é um cheque que o próprio banco emite a pedido do seu correntista. Então, eu quero pagar um valor muito elevado, às vezes comprei um imóvel, comprei um carro, o meu credor exige um cheque administrativo. Esse, então, tem mais garantia ainda, que é um cheque emitido pelo próprio banco a pedido do seu correntista. Muito bem. Ações cambiárias ou ação cambiária é o processo de execução. Então, lembrando que para eu cobrar um título de crédito que não foi pago, necessário que eu faça a ação de execução. A ação de execução está prevista no Código de Processo Civil, livro 2, a partir do artigo 771 do CPC. Então, processo civil é utilizado para a execução do cheque, da nota promissória, da letra de câmbio, da duplicata e de todos os títulos de crédito. Lembrando sempre aquela velha máxima, todo título de crédito é um título executivo, porém, no entanto, contudo, todavia, nem todo título executivo será um título de crédito. Um contrato de locação, por exemplo, não é um título de crédito, mas é um título executivo. Um documento assinado pelo devedor e duas testemunhas é um título de executivo, mas não é um título de crédito. Um cheque é um título de crédito e um título executivo. Com relação a isso, é importante lembrar o seguinte, que o fato da prescrição que é a perda da pretensão exercida através do direito de ação. Então, eu tenho duas prescrições a serem observadas. A prescrição do Instituto dos Títulos de Crédito, ou seja, quanto tempo eu tenho para executar um título de crédito, e a prescrição da obrigação da relação jurídica que deu origem àquele título de crédito, que aí eu estou desprezando, né, a abstração. Então, por exemplo, eu tenho um cheque que foi emitido em determinada data, então eu tenho 30 dias para apresentar esse cheque na mesma praça e 60 dias em praças diversas. Dessas duas datas, eu vou ter 6 meses para executar o cheque, caso esse cheque não venha compensado com os devidos fundos. Então, eu vou ter, entre aspas, 7 meses para executar um cheque na mesma praça e, no caso, 8 meses para executar um cheque de praças diferentes. Muito bem. Passou esse período, eu não executei o cheque, eu perdi o direito de receber aquele valor que está no cheque? Teoricamente, não. Aí eu vou ter que analisar qual era a relação que o cheque trazia, esculpida literalmente na sua cártula. Então, olha, aquela relação foi uma relação de pagamento de uma hospedagem. Então, qual que é o prazo para eu cobrar a pessoa que usou uma hospedagem e não pagou? É 1 ano. Ah, aquela relação foi uma relação de um acidente de carro que o indivíduo pagou o conserto do carro e o cheque veio sem fundo. Qual é o prazo? 3 anos. Então, cada relação jurídica eu vou também descobrir isso. Então, as prescrições têm que ser observadas, ok? Lembrando que quando passa o prazo prescricional para execução, eu tenho ou ação monitória, ou ação de cobrança, ou alguma até ação indenizatória, se for o caso. Beleza? Bom, senhoras e senhores, esses são os principais tópicos que nós abordamos, obviamente que nas aulas e nos nossos encontros, tanto pessoais como virtuais, foram tópicos muito mais trabalhados, com mais exemplos, com mais informações detalhadas de cada um desses institutos. Essa aqui, como eu falei, é um resumo, né, uma aula de resumo que vocês estão tendo para lembrar desses tópicos para a nossa prova, beleza? Um abraço a todos, se cuidem
e até o dia da prova, se Deus quiser. Até mais.